galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos tratar sobre as formações vegetacionais do mundo e do Brasil também, claro. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente entende como vegetação, né? Na verdade, vegetação é uma cobertura da espécie vegetal em que a gente encontra aí na superfície da Terra. Tá? Agora entende o seguinte: as variações dessas vegetações elas podem ser influenciadas, né, tanto pelo clima, né, que talvez seja o seu principal influenciador, tá? Como também pelo próprio relevo, a disponibilidade de água, que seria a hidrografia, né? O solo, se esse solo é mais fértil, se esse solo não é tão fértil assim, né? A altitude, né? E isso vai influenciar a partir da própria temperatura, né? Como a latitude. As massas de ar, se é uma massa de ar quente, úmida, se é uma massa de ar quente e seca. Tá? Enfim, diversos outros fatores podem estar influenciando ali as características vegetacionais, tá bom? Então já entende-se que a gente tem uma gama de variedade aí para todo o mundo e como o próprio território brasileiro também, se a gente for pensar na sua dimensão, né? Na sua dimensão continental. E aí pensa no seguinte, né? Quando a gente fala de cobertura vegetal, a gente também tem que tratar da sua importância no cenário humano, né? Ou melhor, nessa relação entre as atividades humanas e a própria natureza. E aí a gente entende que essa cobertura vegetal ela é fundamental para manter um equilíbrio do ecossistema, né? Uma vez que o homem avança, né, sobre essas áreas naturais. Cada vez mais ele vai explorando os recursos da natureza, o que vai degradando e minimizando todos aqueles recursos, toda aquela vegetação típica que a gente vai ter na superfície terrestre. Bom, a vegetação ela pode ser classificada de algumas formas, né? Vamos ver aqui. A primeira é a arbórea, né? E aí o que seria uma vegetação arbórea? Como o próprio nome já diz, galera, arbórea, né, vem de arborização de árvores, né? Ou seja, seriam aquelas vegetações compostas por árvores de grande porte. E aí a gente pode citar, né, alguns exemplos: a floresta amazônica, né, com árvores mais de 60 metros, a Mata Atlântica, que chega ali com árvores a 30 metros, né? As matas de araucária também e as matas do cocais. Depois a outra classificação que a gente tem, arbustiva e herbácea, né? E aí quando a gente fala de arbustiva, a gente fala de uma vegetação que ela tende a ser ali de médio a pequeno porte, tá? Ela é um arbusto, na verdade. E quando a gente trata de herbácea, a gente fala de uma vegetação rasteira, né? Como exemplo, as próprias gramíneas que a gente encontra, né, por aí. Quais são os exemplos aí dessa classificação de arbustiva e herbácea? O cerrado, a caatinga, né, os campos e as restingas, legal? Bom, depois a gente tem ali a classificação da vegetação complexa. E aí esse tipo de vegetação, ela vai englobar todas os demais tipos de vegetações que a gente vai encontrar, né? Ou seja, a gente pode encontrar dentro dessa região tanto a vegetação do tipo arbórea, como a vegetação do tipo arbustiva, herbácea e tudo mais, tá? Um exemplo seria o próprio Pantanal, né? E o manguezal também, né? As regiões ali de mangue. A gente pode encontrar os dois tipos de características, tanto arbórea como arbustivas e herbáceas. Bom, e aí é interessante também a gente ver aqui as formas vegetacionais, né? Na verdade, são as características da vegetação. E aí vamos lá. A gente tem ali as xerófitas, né? Que são vegetações que são adaptadas às condições de aridez. E a gente pode citar um exemplo ali, a questão da caatinga, tá? A gente tem as hidrófilas, que são aquelas vegetações adaptadas à umidade, né? Muito possível a gente encontrar ali na floresta amazônica, na região de manguezais. A gente tem as aciculifoliadas, né? Que são vegetações que possuem formato de agulha, muito possível encontrar ali nas matas dos pinhais, tá? Ou nas matas de araucária. A gente tem as latifoliadas que significa aí folhas largas, né? Logo, essas folhas são largas porque tem maior disponibilidade de recurso, que seria a água, que seria a umidade, né? Como na floresta amazônica. E aí lembrando que a floresta amazônica está muito próximo da linha do Equador, onde você tem ali a predominância de um clima úmido, né? Quente e úmido, que vai favorecer esse tipo de dinâmica que é a umidade. Depois a gente tem as herbáceas, né? Que seriam ali vegetações rasteiras, tá? Como exemplo as gramíneas, presente ali no cerrado brasileiro. A gente tem também as epífitas, né? Que são plantas que vivem sobre outras plantas. A gente tem as halófitas,
são aquelas plantas em que se adaptam, né, a viverem no mar, ou seja, elas têm uma tolerância com a questão dos sais minerais, que seria a própria salinidade. A gente tem a perinifolhas, que são aquelas vegetações em que não perdem as suas folhagens, né, durante o período de estiagem, ou seja, tem folha durante todo o ano. Tá? E aí a gente tem também as caducifolias. Né? As caducifolias são aquelas vegetações em que, durante o período do outono, do inverno, né, elas perdem as suas folhas, justamente para poupar energia e não congelar, né, toda a sua estrutura ali no período em que elas precisam de energia para se manter. Depois a gente tem as pneumatófilas, né, que são plantas com raízes respiratórias, e aí é muito comum a gente encontrar isso dentro do manguezais, né, que são as raízes aéreas. A gente tem também as angustilifoliadas, que são folhas estreitas, e aí é interessante notar que essas folhas estreitas elas são decorrentes da falta de umidade, né? Logo você já vai entender que o clima ali tem não tem uma certa disponibilidade, né, de umidade, de pluviosidade. Tá? A gente tem também as homogêneas, que são regiões, né, que têm aí pouca variedade de espécies vegetacionais, como a gente tem as heterogêneas, com uma grande variedade de espécies. Legal? Galera, presta atenção numa coisa, não precisa decorar, né, todos esses nomezinhos técnicos, eu sei que é um pouco chato, né? Eu só preciso que você entenda as características de cada vegetação, né? Porque aí quando estiver trabalhando ali com uma latifoliada, você já vai saber que está tratando da floresta amazônica, e você já vai entender, né, que ali tem uma predominância de clima úmido, consequentemente o que possibilita o maior desenvolvimento das folhas. Legal? É isso que eu quero que você pegue, as principais características. E eu trouxe então um mapa, né, para trabalhar aqui a vegetação do mundo. E aí observem que a vegetação do mundo ela é completamente influenciada pelo fator latitude, né, pela questão da radiação solar, sobretudo pela questão das zonas térmicas do planeta, né, que seria ali uma zona mais quente, uma zona equatorial, próxima à linha do Equador, uma zona temperada, né, na região dos trópicos, e uma zona polar, ou seja, em altas latitudes, nas regiões ali próximos dos círculos polares. E aí vocês vão observar que a vegetação acompanha isso, sobretudo as suas características. Tá? É isso que eu quero que você entenda aqui. Eu vou lançar um vídeo aí aprofundando essa ideia de vegetação aqui do mundo. Tá? Fiquem atentos. Bom, e aqui eu trouxe o mapa, né, falando especificamente da vegetação do Brasil. Né? Então observe aí que a gente tem a questão da floresta amazônica, que é uma região que está próxima ali à linha, que é cortada, na verdade, pela linha do Equador, o que vai favorecer os principais tipos de características vegetacionais, que é a questão da latifoliada, né, que é a questão da perennifolia, enfim. A gente tem a questão da caatinga, que na verdade ali é uma situação, né, que é influenciada por uma barreira orográfica, né, além de estar muito próximo da linha do Equador, tem uma dinâmica interna, né, que seria ali a questão do Planalto da Borborema, em que vai ter todo um processo, né, natural para criar um ambiente de escassez de chuva. Legal? E aí eu chamo a atenção de vocês para a questão da região sul também, né? Em que a gente pode observar aí a presença de uma mata de araucária, né? E de um campus, né? Que seria duas formas vegetacionais que a gente vai encontrar dentro da região sul. Tá? Enfim, galera, observem aí e vejam que a variedade, né, que a gente tem de formas e de vegetação dentro do território brasileiro. Também vou fazer um vídeo aprofundando sobre esse assunto. Tá? Fiquem atentos. Bom, galera, terminamos por aqui. Um abraço e até a próxima.